Meus irmãos, hoje nós vamos continuar falando da didática divina. A didática divina é o que está expresso na criação de Deus, em tudo que Ele criou aqui esse plano, que é tudo material didático para nos livrar do mal, para que a gente possa compreender o que é o bem e o que é o mal. Então, hoje eu vou falar para vocês das condições existenciais de cada vida aqui na Terra. Cada vida tem uma condição. E nós vamos começar então pela natureza, né? A gente sabe que existem infinitas espécies de animais, né? Que são classificadas pela biologia de acordo com os seus filhos. Então, nós temos os do brejo, não tem? Ali o brejo, onde tem satos, rãs, cobras, né, que se arrasta. Pode ter jacarés, né? Enfim, tem os bichos que habitam o brejo. Depois, e ainda cheio de insetos em volta do coteti. E aí, indo mais adiante, nós temos os outros animais e as aves, né? Como os que caminham, que tem 4 patas, os quadrúpedes, né? Antes disso, tem as aves, são bípedes, e nós temos as galinhas, galos, tem os que não voam, tá? Mas tem outros que voam, aves que vão longe. Aí tem os animais de 4 patas. E assim eles são diferentes um do outro. Nós temos aqueles pets de estimação que a gente pode ter camas, tem gente que tem tartaruga, temos que ter até cobras, os terrais, para do osso do sujeito. Mas enfim, aí tem então os gatos, os cachorros, e cada um tem suas características, um é diferente do outro. Um tem um alcance que o outro não tem, né? De repente o cachorro sai correndo atrás do gato, o gato sabe no mar. E aí o cachorro elefante embaixo porque não pode subir na árvore. Então, é o alcance de cada um e a defesa de cada bicho, né? Cada um tem a sua existência, e vem os cavalos, né? Antes disso tem os burros, as mulas, né? Aí o cavalo é mais bonitão, né? Mais resistente. Nada. Ele é mais bonitão, o burro é muito mais resistente que ele. Então, né? Assim, são todas as coisas. Tem os peixes, os pássaros que voam, né? Que os gatos ficam olhando os pássaros voando, querendo ter asa também para pegar eles, né? Mas não tem. E assim é cada um. Então, para entender que cada vida tem uma condição, a ela lhe foi dado aquilo, né? Para outra foi dado outra coisa, é outra condição. Então, o que nós temos que observar? Que cada ser humano também é assim. Ele nasce e tem uma condição que é diferente da do outro. Alguns já nascem numa condição muito boa, outras nascem, que nem o sato lá no brejo, no lugar ruim, tô falando simbolicamente, né? Num lugar ruim, num lugar que ele fica olhando os que estão lá no alto, invejando, mas ao mesmo tempo, a grande maioria das pessoas nascem saudáveis. Alguns são altos, alguns são machos,
Uns são magros, outros são loucos. Um tem olhos castanhos, outro tem olhos azuis ou verdes coloridos. Aí o que que acontece? O ser humano não gosta daquilo que ele recebeu da condição. Então, se o olho dele não é azul, ele fica invejando aquele que tem olho azul. Falou. O gato queria subir, o gato sobe lá, o cachorro também queria subir. Mas aí ele não foi dado essa condição. Então, né, o ser humano tem dificuldade de aceitar, a não ser que ele esteja perpetuando. É o bonito, é alto, né, tem aquela, digamos, condição idealizado por nós seres humanos. E aí parece que só aquele que tem valor, só aquele é que realmente é o que vai aproveitar. Então, as condições que cada um tem, ela é de acordo com a necessidade do espírito. O teste que ele está passando aqui. Ser bonito, ser perfeito, dentro do padrão por nós escolhido pelos cinemas e pelas fotos, não quer dizer que esteja com uma posição melhor. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. E é muito mais difícil a pessoa dentro de uma condição dessa se salvar do que o coitadinho que nasceu lá perto do brejo. Porque aquele que sofre mais, que luta mais, ele tem a tendência a valorizar mais as coisas. Aquele que ganha tudo pronto tem a tendência a não valorizar tanto. Mas, enfim, as condições são diferentes. E o que Deus não quer é que a gente olhe para o outro e pense, ele é feio, ele está no lugar ruim, porque ele foi o espírito ruim. Não, ninguém sabe. Então, quem pode apontar o dedo e dizer sobre o desígnio de cada um? Porque aquilo que nos parece uma coisa, significa outra para Deus. E não se engane com as aparências. Então, assim, Deus os deu a proteção, e felizes aqueles que nascem perfeito, porque infelizmente tem uma parcela da população que não nasce perfeito. E hoje, mais do que nunca, estão nascendo doentes, que a gente tem que cuidar, todo mundo tem que cuidar. Então, a gente tem a condição que nos foi dada por Deus, e a gente tem essa condição física que nós podemos lapidar algumas coisas, mas que não vamos poder apertar nenhum centímetro da nossa altura, nem mudar a verdadeira cor dos olhos, e nem diminuir qualquer coisa que esteja ao alcance, a não ser cirurgicamente, mas aquela missão de Deus deu. Então, o que que acontece? Além dessa condição física, nós temos a condição existencial, que é a condição financeira, a condição social. O alcance que cada um tem é diferente. De repente, a pessoa tem um alcance muito pequeno, o outro já tem um alcance muito maior. E isso pode gerar inveja, ódio, revolta, porque a pessoa não entende que aquilo é o que foi dado para ela. Mas o ser humano também recebeu de Deus as virtudes. E ele não pode mudar algumas coisas, mas ele pode mudar
a sua condição existencial. Se ele arregaçar as mangas, acreditar, ter fé, uma pessoa que tem coragem, que enfrenta as coisas, ela muda a sua realidade. Ela sai do brejo e vai morar no topo da colina, na melhor casa que existe. Se ela for determinada e se ela arregaçar as mangas. Sendo honesta e sincera, porque sendo desonesta é fácil. Nós estamos falando de pessoas honestas e sinceras. Então, o ser humano pode-se mudar a sua condição existencial desde que ele se empenhe para isso e acredite que pode mudar e que tem as condições. Então, a pessoa tem as suas virtudes. Ela pode não ter a condição material, mas ela transforma. Nós temos grandes nobres da história que eram um Zé Ninguém. Não tinham dinheiro nenhum e conseguiram chegar ao topo da montanha. Paguei exemplos na história. Então, Deus está nos testando e cada um tem a sua condição e aquilo que foi dado para ele é aquilo que é para ele. Não adianta ele desejar aquilo que foi dado para o outro, porque aqui foi dado para o outro, é a condição do outro. Então, você tem que transformar a tua vida, buscar, mostrar para Deus o que você faz com os talentos que Ele dá. E com os talentos que Deus deu, você pode mudar sim muitas coisas, sendo honesto, sendo amoroso e justo. Não precisa cometer o mal. Então, para que todos entendam que a gente precisa estar em sintonia com Deus e entender a mensagem de entender essa didática toda e aceitar a condição, sabendo que podemos mudar aquilo que está no nosso alcance. Às vezes, as pessoas têm essa ideia, né, querem chegar no topo da montanha, mas não é necessário. Você pode ter a tua casa, às vezes num bairro normal, com as coisas, pode ter o teu veículo, o teu transporte, a tua condição, suprindo suas necessidades, né? Sem precisar estar ali em cima, com toda Então, a pessoa tem que almejar melhorar a condição dela. Não precisa necessariamente, mas o que eu estou falando é que pode, entende? Quem tem mais opção, quem tem mais vontade, mas desde que seja honesto. Então, que a gente entenda a nossa condição e faça por merecer aquilo que a gente quer. Porque as coisas aqui, estou sempre repetindo, não estão prontas. E nós precisamos entender a palavra de Deus, entender a palavra de Jesus. Esse ser que nos criou e que a gente perdeu o direito de ver. E por isso, ele para nós é invisível. Mas ele se tornará plenamente visível se você obedecer. Amém.